Vocês sabem que a ação e o milagre, essas duas palavras estão diretamente ligadas. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias agora em Êxodo 2:15. Êxodo 2:15. Tem alguém rápido aí, hein? Êxodo 2:15 diz assim, versículo 15. Informado deste caso, procurou o Faraó a matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Guardem aí Êxodo, porque nós vamos usar bastante Êxodo nesta manhã. Eu vou explicar um pouquinho desse contexto aqui. Faraó, então, estava ali muito bravo com Moisés. Afinal, ele tinha feito o absurdo, né? Ele estava sendo ali totalmente desmerecedor de tudo que o Faraó tinha feito por ele. Ali, Moisés tinha acabado de assassinar um soldado egípcio, para defender o seu povo, para defender um homem, então, ali do povo de Israel. E é interessante que Moisés, o historiador Flávio Joséfo, lá do primeiro século, ele escreveu sobre Moisés. E ele disse que provavelmente Moisés foi um grande guerreiro. Moisés provavelmente foi um general. Ele liderava, então, ali os soldados egípcios, enquanto o Egito, ele estava num momento de ascensão mundial, né? Aquele momento em que Moisés estava ali, como líder, como um dos líderes ali do Egito, aquela nação estava em ascensão, estava em fase de crescimento. E provavelmente Moisés também estava diretamente ligado a toda a nova construção, toda a estrutura, toda a construção do país. Então, além de Moisés ser um grande general, o historiador Flávio Joséfo acreditava que ele era também um grande engenheiro. Ele conhecia outras línguas, ele era um homem muito culto, e ele aprendeu, então, de toda a ciência ali. Toda a ciência que um ser humano poderia aprender naquela época. O melhor do conhecimento da época. E, ainda assim, depois de ter ofertado tudo isso a Moisés cometeu esse grande erro. Na verdade, alguns acreditam que Moisés, ele já entendia, por causa das profecias, que o povo, num determinado momento, ele seria liberto. E Moisés já acreditava naquela época que aquele povo, em um determinado momento, sairia dali, seria liberto da escravidão. E ele acreditava que ele poderia fazer isso. Então, talvez, naquele momento, ele pensou, ele poderia ter pensado, ele olhou, então, né, o numeroso povo de Israel e disse, ora, se nós provocarmos uma revolução, nós com certeza sairemos vitoriosos, porque somos a maioria. E quem melhor do que eu para liderar essa revolução? Não há ninguém melhor do que eu para isso. Então acredita-se que Moisés, ele naquele ato ali, ele esperava que o povo se unisse a ele, e então, a partir dele, haveria então essa revolução e o povo seria então liberto. Mas as coisas não saíram como Moisés queria. E Moisés foi parar então no deserto. Muitas noites ali, andando no deserto, até que ele encontrou então um lugar ali para estar. E ali ele arrumou um emprego, encontrou um emprego. E fato é que os problemas, quando você olha para a vida de Moisés, você percebe que realmente Deus tinha um propósito ali. Ele cresceu ouvindo isso. Quando ele ia para sua mãe, provavelmente a sua mãe o explicava e dizia, você é muito importante para o
nosso povo. Ele acreditava, ele sabia de sua história, do seu nascimento. Então, diante daquela situação, diante da situação em que ele se encontrava como fugitivo, ele pode ter pensado assim, acabou. Eu causei muitos problemas, acabou. Eu me afastei dos propósitos de Deus, eu quis fazer do meu jeito. Ele teve muito tempo para pensar. Afinal de contas, ele ficou 40 anos longe do Egito. 40 anos. Mas, e aí? A história acabou aqui? Todos nós sabemos que não. Moisés, ele teve um encontro com Deus. E é sobre esse encontro que eu quero falar hoje. Olhe para o seu irmão ou sua irmã do seu lado aí e diga assim, você está aqui porque você está tendo um encontro com Deus. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. E o encontro com Deus é o estopim para uma grande transformação de vida, amém? Glória a Deus por isso. É o estopim de uma grande transformação de vida. A solução estava chegando. A solução demorou um pouquinho. Moisés tinha 84 anos. Com 84 anos ele devia pensar, acabou. Né? Deus já deve ter escolhido outra pessoa para fazer o meu trabalho. Tudo aquilo que ele tinha prometido lá, né? Todo o trabalho que Deus teve comigo eu joguei fora. Acabou. Mas eu gostaria que você olhasse ali, vamos ler agora Êxodo 3, versículo 2 e 3. Êxodo 3, versículo 2 e 3. Os passos do encontro com Deus. Êxodo 3, versículo 2 e 3 diz assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça ardente. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Ele se perguntou. O que está acontecendo ali? Moisés, ali, 40 anos depois, um homem que era um grande líder, general, culto, que falava diversas línguas, hoje estava ali, 40 anos depois, apacentando ovelhas. Ele estava no auge do seu fracasso. No auge do seu fracasso. E é interessante que o primeiro passo para o encontro com Deus é a atração de Deus. Vocês sabem que Deus, Ele te atraiu para vir aqui hoje, amém? Ele te atraiu. Ele te atraiu para continuar por tantos anos que você está aqui. Quem tem mais de 10 anos aqui como adventista? Levante a mão. Quem tem mais de 5, levante a mão. Gente, Ele te atraiu. De alguma forma Deus te atraiu aqui, Deus tem te atraído todo este tempo. Porque Ele é o Deus que atrai. Ele é o Deus bondoso. Ele é o Deus que cuida. E interessante é que Moisés foi atraído naquele momento ali. Provavelmente era fim de tarde. E no deserto, quando começa a findar a tarde, começa a esfriar muito. E então ele começou a procurar um lugar para se abrigar, então, para continuar a caminhada. E ele precisava de fogo. Porque no deserto, as pessoas acendem um fogo ali para poder se aquecer. No final da tarde, no período da noite ali no deserto. E ele viu aquele fogo pronto e ele disse, vou lá. Olha, tem fogo ali perto. Mas quando ele olhou, aquilo chamou a atenção dele. Ele começou a se aproximar daquele lugar. E chamou a atenção dele aquela situação. Porque existia fogo. Talvez ele pensasse que podia ter mais. Ele viu de longe que existia fogo. Mas, na medida que ele foi se aproximando, ele viu que não havia ninguém ali. E que o fogo estava diante das folhas, né? Estava nas folhas, mas não queimava as folhas, não queimava a árvore. Ele ficou curioso com isso, começou a chegar cada vez mais perto. E aí, depois disso, Moisés, diante daquela situação, atraído por aquela situação, Moisés quis se aproximar cada vez mais.
E então Deus falou com ele. Eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã que está hoje aqui. Deus, ele te atrai. E a atração dele é para que você se aproxime cada vez mais dele. E à medida em que você vai se aproximando dele, você vai o conhecendo. E aí vem o segundo passo. Quando você está em um processo de encontro com Deus, você precisa estar disposto a se humilhar, a reconhecer quem você é. Não dá para estar no encontro com Deus, num processo de encontro com Deus, escondendo quem eu sou para Deus. Porque eu sempre falo isso, gente. A oração não é porque Deus não sabe o que você quer. Deus sabe de todas as coisas. A oração é para dizer que você quer Deus na sua vida. Que você quer que Deus trabalhe por você. É uma entrega da situação. Então, quando eu estou diante de Deus, eu preciso entregar quem eu sou. Quem você é? O que você tem buscado que tem atraído a Deus aqui? Todos esses anos. Você já parou para pensar nisso? Será que é a vida eterna? Mas, o que nós não podemos esquecer de forma alguma, é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, Deus nos revela quem nós somos. Em algum momento você vai ter que dizer quem você é. E você só será transformado quando você reconhecer quem você é. Sabe aqueles pecados escondidos? Sabe o caráter que você tem? Sabe aquilo que nem o seu esposo, a sua esposa sabe? Isso tem que estar diante de Deus, no encontro com Deus. Eu e você somos pecadores. Mas quando nós escondemos algo de Deus, nós dizemos assim, nós não queremos mudar. E não dá. No encontro com Deus eu preciso me expor. Lá em Êxodo 3:5, versículo 5 diz assim: Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Qualquer lugar onde Deus está é santo. Amém? Se Deus está na tua casa, se você o chama para estar na sua casa, ali é santo. Então, tirar a sandália lá, naquela época podia significar duas coisas. Religiosamente, significava a necessidade de purificação. Os sapatos, eles levavam as pessoas até em todos os lugares onde elas iam. E no momento em que elas andavam, elas sujavam os seus pés. Elas sujavam o seu sapato. Então, estar diante de Deus significa estar pronto para reconhecer que você é impuro, é imperfeito. Tire as sandálias dos seus pés, Moisés. E outra coisa também, que pode significar, isso socialmente, a sandália significava superioridade na época. Eu estou falando para os egípcios, tá? Que foi o período então que Moisés conviveu mais. Para os egípcios, inclusive, isso era uma prática no mundo inteiro. Na maior parte do mundo, essa era uma prática comum. Os escravos não usavam sapato. Eles não usavam. Tá? E só usava sapato aquele que tinha dinheiro. Então, aquela pessoa que chegava com o sapato era uma pessoa superior. E quanto mais bonito era aquele sapato, mais superior ela era. Fios de ouro e tudo mais. Então, representava status, superioridade. E Deus estava dizendo assim: ô Moisés, você é dependente de mim. Você precisa de mim. Você é só um ser humano. Então, tirar a sandália significava dependência. Dependência de Deus. Principalmente porque a sandália também protegia. Era uma proteção. Né? Porque a areia do deserto era extremamente quente. Então, agora você está desprotegido. Quem vai proteger você sou eu. Então, eu preciso estar disposto a me entregar completamente no encontro com Deus. Eu preciso estar disposto a dizer para Deus quem eu sou todos os dias. Senhor, me transforma. Eu não aguento mais esse caráter. Eu não aguento mais essa mania de pecar a mesma coisa. No encontro com Deus, eu não
posso esconder nada de Deus se eu quero mudança. Moisés desesperadamente precisava de mudança, porque ele era o fracasso em pessoa. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que se sentem fracassados hoje, que tentou tudo na vida, que teve uma série de profissões, e que olha para si mesmo e diz, eu não consegui nada. Vocês imaginem Moisés, que morava no palácio, na mais alta classe, ele pertencia. E ele desceu e virou pastor de ovelhas, que era a coisa mais desprezível para os egípcios. Deus levou ele para a situação mais desprezível. Aliás, não foi Deus que levou ele. Ele mesmo se levou. E esse é o ponto que eu quero fazer vocês entenderem também, que é importante. Muitas pessoas dizem assim, Deus permite, Deus leva a pessoa para o buraco, para que ela reconheça quem é Deus, para que ela se volte para Deus. Não, gente. O homem é que vai para o buraco. Ele vai sozinho. Deus não faz nada. Pelo contrário, Deus até tenta não permitir que ele vá. Tenta aconselhá-lo de todas as formas. Envia pessoas, toca de toda forma possível, para que ele não cometa a sucessão de pecados que o leve ao fracasso. Essa era a situação de Moisés ali. Então, quando eu estou diante de Deus, entendendo que Deus foi quem me atraiu aqui para Ele, que Ele foi quem me escolheu, que não fui eu que vim por conta própria aqui, sou totalmente dependente de Deus, e eu não posso esconder nada dEle, se eu quero uma transformação de vida. Porque se você não largar os seus pecados, se você não largar aquilo que tem te afastado de Deus, porque o pecado te afasta de Deus, aqueles pecados corriqueiros, não estou falando aqueles pecados que são esporádicos, que ser humano peca. Eu estou falando aquele que você sabe, que você cometeu 1, 2, 3 e comete diversas vezes. Já cansou até de pedir perdão. Não canse. Não canse de pedir perdão. Eu digo mais, chore por esses pecados. Se indigne com você mesmo. Porque isso é um processo mental também para se livrar do pecado. Vocês sabiam disso? A dor faz com que você não esqueça, quando pecar de novo, que aquilo doeu. Amém? Uma outra coisa também, que acontece no processo do encontro com Deus, que aconteceu com Moisés, foi uma entrega total. Moisés ali diante de Deus. E Deus, então, diz assim para ele, Moisés, você aprendeu muito, eu te capacitei de todas as formas, você não entendeu. Você não entendeu que eu posso usar qualquer pessoa. Mas hoje eu quero que você entregue a mim o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Deus precisava que Moisés entregasse a sua vida por completo. Muitas vezes nós entramos aqui, nos batizamos, mas não entregamos o nosso passado a Deus. Não entregamos até o nosso presente, mas o futuro às vezes nós não queremos entregar, não. Eu não quero aceitar um cargo, vai me dar muito trabalho. Não é? Eu não tenho capacidade para isso. Não é agora não o momento. Meu futuro não é não. Eu estou só entregando meu presente. Estou aqui na igreja, estou adorando a Deus, estou fazendo a minha parte, como um bom cristão. Não é assim que muitos pensam? Mas entregar o presente, então, é aceitar naquele momento e obedecer a Deus. Entregar o futuro significa cumprir o chamado. Aceitar aquilo que Deus colocou diante de você. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é entregar o futuro para Deus. E se capacitar também para isso. Não é? Porque às vezes a pessoa aceita um cargo, mas ela não quer se capacitar. Não está bom assim. Não, isso faz parte de entregar o futuro. Estar cada vez melhor, mais capacitado para fazer a vontade de Deus. Para fazer a obra de Deus. Mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre o passado. Frisar mais o passado. Porque Moisés tinha muito problema com o passado. E nós temos muito problema com o nosso passado. Cada um de nós. Muitas das nossas limitações são derivadas do nosso passado. Marcas ficaram do nosso passado.
os traumas do nosso passado, aquilo que a gente viveu no passado, ele molda quem você é hoje. Até onde você pode chegar. Quem você acredita ser. Em Êxodo 3:5, que a gente já leu, onde Deus manda que Moisés tire a sandália dos pés, ele também pode significar se despir de tudo que você acredita que te protege, que te esconde. Sabe? E é interessante que o fogo, aquele fogo, ele também pode ter uma outra interpretação. Aquele fogo na sarça ardente, né, aquele momento diante do fogo, trazia a Moisés péssimas lembranças. Porque, afinal de contas, quando ele saiu do Egito, fugitivo, correndo, cheio de medo de morrer, cheio de culpa, o que vai acontecer com o meu povo agora? Agora eles estão perdidos. Eu não estou lá mais para ajudá-los. Eu fracassei. Culpa. Medo de morrer. Moisés estava ali, diante de uma fogueira, e de tantas outras fogueiras que ele esteve pensando no seu passado, alimentando os seus traumas, os seus fantasmas. E Moisés era aquele fracassado hoje, porque ele adquiriu medo. Medo de tentar algo novo, porque eu sou um fracassado. Eu vou fazer de novo aquilo que eu fiz. Sentimento de não merecimento. Eu matei alguém, Deus não vai me abençoar mais. Eu sou um pecador. Talvez você pode pensar assim, Deus não vai me abençoar, porque eu não mereço. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Não é porque você merece que Deus te abençoa. É porque alguém que habita em você e que quer te usar precisa ser engrandecido que Deus te abençoa, amém? Então eu tenho que olhar para Deus pensando que a bênção que Deus tem para mim é para que o nome dele seja engrandecido, para que a vontade dele se cumpra na minha vida. Moisés estava ali com um sentimento de culpa. Aquele fogo, ele trazia péssimas lembranças para ele. E quando ele chegou diante de Deus, então, tudo isso veio à tona. Deus está falando comigo, um homicida, o pior dos pecadores, o mais ingrato de todos, porque afinal de contas Deus me livrou da morte. Deus me capacitou esperando que eu pudesse fazer alguma coisa, e eu fracassei. Agora eu vou morrer. Deus me encontrou para me matar. O que é isso? No mínimo, ele deve ter ficado indignado com isso. Ele deve ter pensado, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Agora, o que está acontecendo nesse momento? O fogo também representa o poder da purificação de Deus. Quando eu tenho um encontro com Deus, Ele precisa me purificar. E para que Ele me purifique, eu preciso abrir a minha vida a Ele, para que Ele entre e limpe. Se eu não abrir a minha vida, não será possível. E Moisés ali, então, com certeza, se derramou. E deve ter pedido perdão a Deus ali. E deve ter chorado. Mas uma coisa também, que é importantíssimo no encontro com Deus, é a responsabilidade. Deus não chamou você aqui para esquentar banco, como dizem. Ele não te chamou para isso. Ainda que você se sinta a pior das pessoas, a mais incapaz das pessoas aqui, eu quero te dizer que Deus não precisa de você para fazer alguma coisa. Ele só precisa da sua autorização. Ele não precisa do seu intelecto hoje. Ele só precisa da sua autorização. Só que o encontro com Deus demanda responsabilidade. Quando Ele te chamou aqui, enquanto Ele te chamar, existe algo especial para você fazer, amém? Você é capaz de fazer algo que só você precisa fazer. Deus poderia ou não chamar outra pessoa, levantar outra pessoa lá.
Poderia. Muito bem. Qualquer pessoa lá podia converter, não sei, podia levantar o próprio Arão. Deus podia fazer alguma coisa ali. Mas Deus ele vai dar todas as chances para você, para que você, só você, tenha o prazer de cumprir o propósito que Ele designou para você. Ele não quer chamar outro, Ele quer você. Ele quer você. Amém? Quem pode dar um glória a Deus, gente? Isso é maravilhoso. Eu sou importante para Deus. Você é importante para Deus. Mas o encontro com Deus traz responsabilidades. Eu preciso entender isso, que eu fui chamado aqui, porque Deus tem um chamado para mim. Ele tem um chamado para você. E o chamado é extremamente importante para que as coisas aconteçam na sua vida. Afinal, é na ação que acontece o milagre. Então, Moisés, ele tinha um chamado. E ele entendia. O problema é que o problema todo é que uma pessoa, para entender o seu chamado, ela precisa entender de onde ela veio. Obrigada, meu irmão. Ela precisa entender o que ela está fazendo aqui agora. E ela precisa entender quem ela é. Claro, e o que ela vai fazer. A igreja, ela existe também para te situar nesse mundo. Para te fazer entender o seu chamado. Ai, Rose, mas então, eu não acho que o meu chamado é exercer aquele cargo. Quem é você para dizer? Nós não sabemos nem quem somos direito. Aceite o chamado de Deus e Ele vai te capacitar no processo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, existe um processo. Existe um processo de encontro com Deus que vai te transformar. E nesse processo, Deus, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Para exercer o seu chamado, Deus vai te dar tudo o que você precisa. Talvez o seu chamado não seja liderar mulheres. Mas você precisa liderar mulheres por um tempo, para que Deus te conceda alguns talentos importantes para que você execute o chamado mais importante que você tem. Deus, Ele curou Moisés naquele processo. E é interessante que Deus, Ele curou Moisés durante o processo. Enquanto Moisés, ele cumpria o chamado dele. Gente, Moisés tinha muita fé. Vocês acham que Moisés tinha muita fé? O que vocês acham? Não tinha. Porque alguém traumatizado como Moisés, dificilmente tinha uma fé como deveria ser. Moisés, ele tinha uma série de traumas, oriundos daquele problema que ele passou. Ele se sentia incapaz, sentimento de incapacidade, de inferioridade, sentimento que ele não consegue, que é a incapacidade. Ele não se sentia merecedor, sentimento de não merecimento. Ele se sentia culpado. A pior coisa que tem, gente, é a culpa. E ele tinha medo, muito medo de fracassar novamente. E também medo de morrer. Ele tinha muito medo. Então Deus chegou para uma pessoa totalmente traumatizada. Deus esperava que ele não tivesse fé. Eu vou dizer para você que Deus conhece você. Ele sabe o tamanho da sua fé. E Deus esperava que Moisés dissesse o que ele disse. Senhor, eu não consigo. Como assim? Eu vou diante de Faraó. Eu vou dizer o que para ele? Eu não sei mais nem falar a língua deles. 40 anos eu estou aqui. Senhor, como que eu vou chegar diante do grande Faraó? Como é que ele vai acreditar em mim? Aliás, para começar, como é que o povo vai acreditar em mim depois de tudo que eu fiz? Porque a minha fama deve estar até hoje lá. Ninguém vai querer me ouvir.
sabia da pequena fé de Moisés. Ele sabia. Mas Moisés foi tão insistente nessa pequena fé, demonstrando esta pequena fé, que Deus chegou e disse assim para ele: tá bom, eu vou mandar Arão para te ajudar. Embora eu saiba que você é capaz de fazer isso sozinho, você não precisa de Arão. Porque o próprio Deus disse que estaria com ele. E é assim, incrível, maravilhoso. Que quando nós olhamos então, eu gostaria que vocês abrissem lá em Êxodo 5, versículo 1. Êxodo 5, versículo 1. Êxodo 5, 1. Diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Aí eu gostaria que vocês fossem em Êxodo 7 agora. Êxodo 7, 6. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. E agora eu quero que vocês abram então em Êxodo 8, 9. Êxodo 8, 9, diz assim: falou quem? Cadê Arão aqui? Cadê Arão aqui, gente? Deus é maravilhoso. É no processo que vai acontecer o teu milagre. Não deixe de lado a oportunidade de começar esse processo. Você quer milagre dentro da tua casa? Você quer milagre na tua vida? É milagre profissional que você quer? É milagre no seu ministério que você quer? Comece hoje a exercer o seu chamado. Hoje, agora. Diga sim para Deus, porque você está num processo de encontro. Agora eu quero que vocês abram então, Êxodo 8, versículo 20. Êxodo 8, 20. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixai ir o meu povo para que o sirva. Aí, aqui também em Êxodo 8, 26, diz assim: respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir ao caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Ele está dizendo diante de Faraó isso. Ele está dizendo, não pode fazer como você quer. Ele não só falou com Moisés, ele não só falou com o rei do Egito, ele contrariou o rei do Egito. Ele disse, não é assim. Vocês conseguem entender a que nível chegou Moisés? Quando ele aceitou o seu chamado, ele tinha pouca fé e ele não entendia a sua capacidade. Então Deus disse assim, eu vou te dar Arão para te ajudar, mas eu sei que você é capaz. E no processo então, quando ele foi vendo o poder de Deus, a presença de Deus na vida dele, a guia de Deus, ele começou a ser curado. Ele começou a entender que não era ele que merecia, mas Deus merecia a glória. Ele entendeu que aquela culpa foi deixada para trás, tem que ser deixada para trás, porque Deus me perdoou, por isso Ele me chamou. Que por mais que eu me sinta incapaz, Deus é o Todo-Poderoso e Ele sabe onde eu posso chegar. Então Moisés estava lá, exercendo o seu papel de líder, sozinho. Moisés estava sozinho. Glória a Deus por isso. Eu gostaria que vocês abrissem agora suas Bíblias em Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Versículo 10 ao 12. 34, 10 ao 12. Diz assim:
Versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como quem? Com quem o Senhor houvesse falado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus oficiais, e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés, à vista de todo o Israel. Esse é o Deus que você serve, meu irmão e minha irmã. Esse é o Deus que você serve. O Deus que você serve, Ele quer te curar. Eu não sei o que o passado disse para você. Eu não sei o que talvez alguém da sua família disse a você. Eu não sei o que você passou na escola. Eu não sei o que houve. Fez com que você talvez seja uma pessoa desanimada. Se sinta incapaz. Não consegue nem terminar um livro. O que começa fica pela metade. Talvez eu esteja falando com alguém aqui extremamente medrosa, tem medo de falar em público, porque passou por um trauma grande. Tem medo de ser rejeitado. Fala sim para tudo. Talvez eu esteja falando com uma pessoa aqui, que se sinta uma pessoa que não merece. Eu não mereço mesmo, você não merece. Mas é aquele que habita em você, que te chamou, e o seu chamado merece o que você precisa para se capacitar. E vocês sabem que a capacitação de Deus, ela extrapola o chamado aqui. Você vai se tornar alguém irreconhecível. Melhor do que o que você era no início. Talvez eu esteja falando com alguém que perdeu tudo aqui. Perdeu tudo. Está na pior situação possível. O Senhor está te chamando hoje. E Ele te atrai. Mas Ele quer que você se entregue porque Ele precisa te moldar. Porque você precisa estar... o vaso ele precisa estar no tamanho certo. Na largura certa para receber a bênção que vai receber. Entende? Enquanto você não se entregar. E isso inclui o passado. Sabe qual é a cura para o passado? Sabe qual é a cura para os traumas do passado? Primeiro, entregar a Deus isso. Reconhecer, Senhor, aquela pessoa fez muito mal. Doeu muito. Quando dentro da minha casa aconteceu isso. Quando na minha escola, quando no meu trabalho, quando entre amigos aconteceu isso. Doeu muito. Mas eu os perdoo. A cura de traumas, de feridas, acontece com perdão. Eu preciso primeiro entregar a Deus. Eu preciso perdoar aquelas pessoas que me fizeram mal. Rose, mas você não sabe o que essa pessoa me fez. Ela abusou de mim sexualmente. Essa pessoa me agrediu, quase me matou. E essa pessoa era meu pai, a minha mãe. Essa pessoa vive dizendo o pior de mim. Perdoe. Tudo isso não precisa ficar para você. Toda essa dor vai continuar enquanto você aprisionar essas pessoas em você. O remédio para a cura é o perdão. Não dá para se encontrar com Deus sem exercer o perdão. E perdoe você. Porque tem pessoas que cometeram grande pecado que acha também que não merece o perdão. E fica remoendo esse pecado. E eu vou dizer, talvez alguém diga aqui, isso é importante. Diga assim, Rose, eu perdoei. Eu perdoei, mas quando você lembra da pessoa, você ainda tem raiva dela, você tem mágoa dela, você não perdoou ainda. Não minta para você. Não minta para você. Eu tive trauma, gente, que eu levei mais de um ano para curar.
mais de um ano, quando eu entendi, eu acordava nas madrugadas, eu tinha pesadelo, porque alguns traumas também trazem pesadelos. Até hoje, ainda tenho pesadelos. E eu acordo de madrugada e falo, Deus, eu perdoo fulano, eu perdoo essa pessoa, Senhor. Transforma a vida dela, abençoa essa pessoa, salva essa pessoa. Eu perdoo ela. Por pior que esta pessoa, que eu não sei o que esta pessoa fez para você. Mas você está fazendo pior para Deus, quando você não perdoa essa pessoa. Enquanto você ainda está magoada com essa pessoa, você precisa continuar dizendo que perdoa ela. Até que você esqueça. Esquecer não dá para esquecer, eu não digo no sentido de amnésia, porque amnésia ninguém quer, né? Eu digo no sentido de que aquilo não dói mais. Você fala sobre esses pecados e eles não doem mais. Algumas coisas que nos fazem levam tempo para ser cicatrizado, mas precisam ser cicatrizados. Quando eu entendo que tudo que as pessoas fizeram para mim não pode me moldar, mas o que tem que me moldar é o caráter de Deus, é o que Deus diz que eu sou, então eu estou pronto para viver o melhor de Deus. Você consegue entender? Você está pronta para viver o melhor de Deus. Enquanto você permitir que as pessoas te firam, que as pessoas te machuquem, e você guardar essas pessoas dentro de você, enquanto você permitir isso, você ainda não está pronto. O vaso está cheio de sujeira, de imundícia. Deus precisa purificar-nos. Nós precisamos nos entregar completamente a Deus. Se Deus, Ele não tivesse curado Moisés, ele jamais seria o que ele foi. Se Deus não curasse Moisés, ele jamais seria o que foi. Eu vou dizer para você que se Moisés não tivesse passado por esses traumas, ele jamais seria o que foi. Posso repetir para vocês? Se Moisés não tivesse passado por esses traumas, ele jamais seria o que ele foi. Sabe por quê? Porque os traumas te fazem melhor. O que você passou tem propósito de te fazer melhor do que você era. Moisés se entregou sem reserva, porque ele entendia que aquele amor de Deus era tão grande que perdoou tudo que ele fez. O que ele poderia fazer se não se entregar sem reserva? Então, essas coisas que você passou no passado, tem um propósito de fazer melhor. Quando Deus te curar, você vai ser melhor do que se não tivesse passado por esse processo. Só que você precisa se entregar. Você precisa viver, aceitar viver o chamado. Rose, eu não sei qual é o meu chamado, Rose. Comece com aquilo que o Senhor está te chamando. Você diz que não sabe o seu chamado, mas você não aceita nada. Fica difícil de saber, né? Ah, não, isso aí não dá, não. Aquilo lá não dá. Ah, mas não dá. Aí fica difícil, gente. Fica difícil. Só que para ser curado, com a nossa pequena fé, nós precisamos começar o processo. Quando começar o processo, é o que eu sempre digo para Deus. Às vezes eu não estou nem em condições. Teve uma fase da minha vida que eu recebia convites para pregação e eu rejeitei. Eu falava, não tenho condições, Senhor. Eu não mereço. Sabe, eu não tinha condições nenhuma. Mas Deus me chamou. Eu rejeitei. Eu disse, eu não sou capaz. Poxa, e Deus disse, é tão difícil entender que eu é que capacito. Sabe, gente, quando você está fazendo a obra, Deus fala diferente com você. É um outro patamar. A cura é diferente. Existe urgência para a cura. Existe interesse de Deus que você haja. E Deus não vai deixar o nome dele ser envergonhado. Não, pode ficar tranquila. Vai lá. É o que Deus disse para mim. Ele sempre diz isso para mim. Eu falo, Deus, eu não mereço. Ser humano nenhum merece falar de ti.
E ele fala: e daí? Foi eu que te escolhi? Vai lá. Porque é o meu nome. É do meu nome que você vai falar, não do seu. A cura acontece no processo, gente. Não pare no processo. Porque aí não vai acontecer. Os milagres que você esperam estão parados. Porque você parou o processo. Você parou no processo. Você não entende porque tem orado por anos e as coisas não acontecem, talvez porque você não se entregou direito. Alguma etapa não está perfeita aí. Tem mágoa. Não está totalmente entregue. A sua vida não está totalmente entregue a Deus. Eu vivi talvez os piores dos traumas. E eu sentia todas as vezes que ia fazer uma coisa importante, fazer uma coisa que demandava não só conhecimento do assunto, mas uma postura. Quando você está falando com alguém que parece superior a você, muito superior a você, inclusive a pessoa se sente assim superior a você, todas as vezes que eu estava diante de uma situação assim, eu murchava por causa dos meus traumas. Porque eu me sentia incapaz. Porque um dia pessoas me disseram que eu não era capaz. Desde criança eu fui criada numa casa, embora meu pai era pastor, meu pai não parava em casa, então meus irmãos mais velhos que eram praticamente meu pai. Então eu cresci ouvindo pior. E o nosso subconsciente, quando a gente ouve coisas de quem a gente ama, e quando a gente ouve isso repetidas vezes, infelizmente o seu subconsciente guarda isso e entende isso como verdade. E aí, Moisés, como é que você vai se libertar disso, Moisés? As pessoas vão te ver e vão lembrar do que você fez. Você esqueceu tudo, você não é mais nada, Moisés. Você não é capaz. Você já não fala mais a língua dos egípcios. Deus me curou, gente. E Ele me curou tanto que eu acabei de passar num processo de doutorado, bolsa para o doutorado, iniciarei o doutorado mês que vem. Vou começar o doutorado. Deus é Deus. Mas o que eu preciso dizer para você nessa manhã, que você não pode esquecer, é que se as coisas não aconteceram para você, você está parado no processo. Você parou no processo. E o encontro com Deus, ele é longo. Ele é uma caminhada longa que vai levar a tua vida toda. Quanto mais você demorar para andar no processo, mais vai demorar para que você alcance os sonhos de Deus para você. Eu não estou dizendo os seus sonhos hoje, porque às vezes o sonho que você sonha não é o que vai te fazer feliz de fato. Entregue-se a Deus e deixe Deus dizer para você qual é o sonho dele para você, porque isso vai te fazer feliz. Isso vai te fazer feliz de verdade. E tem um preço. O encontro com Deus tem um preço. Não é só bênção, não. É responsabilidades. Faz parte do processo. Enquanto você anda, Deus vai colocando o chão. Não é assim? Tem algumas mensagens desse tipo. A fé é isso, é dar o passo e Deus coloca o chão. Isso que Moisés fez. Totalmente despreparado, cheio de medo. Ele enfrentou. Foi com medo mesmo, né? Ah, eu não vou porque eu tenho medo. Vai com medo. Vai com medo, mas vai. Moisés foi com medo, enfrentou o povo e enfrentou o Faraó. Que Deus abençoe a sua vida. Que você entenda. Que você entenda que o Filho do Homem veio aqui para resgatar a sua compreensão de quem você é e do que Deus quer desse mundo. E quem você é te faz ter responsabilidades com o que Deus quer desse mundo, entende? Então
Você sabe que é filho, mas o que o filho tem que fazer? Você será filho quando você agir como filho. Não é verdade? Não adianta ser filho e não poder entrar a hora que quiser na casa do pai. Não poder abrir a geladeira, né? Não poder pedir aquele dinheiro emprestado que nunca vai pagar, né? Que adianta ser filho se eu não vivo como filho? Eu gostaria que enquanto vocês louvam comigo, vocês analisassem a vida de vocês. Em que parte do processo vocês passaram? Estão sendo atraídos ainda pelas bênçãos? Estão na fase da atração ainda? Senhor, eu quero bênção. Será que você não entendeu ainda a segunda fase, que você precisa se entregar? Talvez você esteja na segunda fase. Eu preciso me entregar. Enquanto eu não me entregar, eu entendi que eu estou aqui não só para bênção, mas eu não consigo me entregar. A pessoa entende que Deus está me atraindo para algo grande, que não é só as coisas terrenas, mas eu não me entreguei ainda. Ou então, eu não consegui entregar totalmente o meu passado, o meu presente e o meu futuro, os meus traumas. Ou eu entendi tudo isso, mas vivo dando desculpas para não agir, para não começar a agir. Só acontecerá milagres na tua vida quando você cumprir todos esses passos. Amém?